Mais uma vez, Senhor, o Senhor nos concede essa oportunidade, Senhor amado, de estarmos aqui na Sua presença. E nós te agradecemos desde já pela vida, por essa oportunidade, pela saúde, meu Deus, por estarmos aqui nessa noite, meu Deus querido, nessa noite desafiadora, de frio, de vento, de chuva, de tudo aquilo, meu Deus, que faz com que a nossa carne peça um conforto. Mas nós estamos aqui, meu Deus querido, porque nós temos algo maior. Nós buscamos por algo maior. Nós não estamos aqui para fazer aquilo que muitos estão preparados, meu Deus, para servir a sua carne. Mas nós estamos aqui com um propósito, Senhor. O propósito de servir ao Espírito, de agradar ao Senhor, de fazer aquilo que poucos estão dispostos a fazer. Então eu te peço, Senhor, honra cada pessoa. Honra cada um, meu Deus, que saiu das suas distâncias, que enfrentou muitas vezes a chuva, que pegou ventos, meu Deus, ventos cortantes, mas que está aqui, que não se afligiu, meu Deus, que não mediu aquilo que a carne estava pedindo, mas mediu aquilo que o Espírito deseja de cada um de nós, meu Pai. Os rompimentos, o crescimento, o não parar, o continuar batendo, o continuar insistindo, o continuar perseverando. É isso que o Senhor espera de nós, meu Pai. Então que o Senhor exalte o seu povo, Senhor. Exalte todos esses que têm se colocado na posição de servos, de humildes, meu Deus, daqueles que estão apenas ouvindo. O que o Senhor quer de mim, Senhor, eu vou fazer. O que o Senhor espera de mim, eu vou fazer. Eu estou pronto, eu vou fazer. Que o Senhor encontre esses, Senhor. Corações abertos, corações sinceros, corações disponíveis a fazer a sua vontade. Eu peço, Senhor, levanta o seu povo, exalta o seu povo, fortaleça o seu povo, meu Deus querido, dê as respostas, dê o entendimento, a sabedoria, o discernimento que nós pedimos, meu Pai. Muitas vezes podemos ainda estar distraídos, olhando para o lado errado, Senhor, por uma cegueira. Tira as nossas vendas, tira as nossas escamas, Senhor, nos ajuda a enxergar mais longe, a ter a visão de águia, a termos a postura que o Senhor espera de nós, a não olharmos para o agora, para as circunstâncias, meu Pai, mas continuar plantando, não deixar, meu Deus, de lançar a nossa semente, não ficar observando o tempo, não ficar esperando o momento perfeito, mas fazer neste momento o que precisa ser feito agora. Então eu te peço, Senhor, que tenhamos aqui homens e mulheres realmente dispostos, disponíveis, que querem vencer, Senhor, que não apenas ficam na vontade, mas têm as obras, têm as atitudes, que mexem com as suas orações, mexem no mundo espiritual, como aquelas orações, meu Pai, que após ter sido feita, mexeu, estremeceu, houve um terremoto em toda aquela região. Então eu te peço, meu Pai, que as nossas orações mexam no mundo espiritual, que as nossas orações, meu Pai, venham chegar até o Senhor, que o Senhor se agrade da nossa fé, que o Senhor se agrade da nossa postura, que o Senhor não encontre, meu Pai, apenas mais do mesmo, mais alguém cumprindo um protocolo, mais alguém, Senhor, cumprindo uma religiosidade vazia, mas que tenhamos aqui pessoas onde o Senhor pode encontrar um coração sincero, aquele, meu Deus, aquele coração inteiro, íntegro, totalmente voltado para o Senhor, onde o Senhor pode mostrar o seu poder. Então se mostra a nós, meu Pai, se mostra a nós, que venhamos ter milhares de testemunhos, como nós já temos vivido e ouvido, meu Pai, milhares de testemunhos de restaurações, de curas, de mudanças, Senhor, de realidade, porque temos visto pessoas que querem mais, e não estão aqui para viver naquela velha fé, mas para romper, meu Deus, para viver o melhor tempo de suas vidas, porque tem escolhido buscar o Senhor como nunca antes em sua vida. É essa a diferença, o segredo, meu Pai, como nós aprendemos com Daniel, o segredo é não se contaminar. O segredo é buscar como Daniel, ele não quis se contaminar, no entanto o Senhor abençoou com muito mais do que ele pediu. O segredo é ter o foco certo. Salomão pediu sabedoria para servir, e o Senhor o abençoou de todas as
maneiras, de uma forma que ele jamais poderia imaginar. Então esse, meu Pai, tem que ser o nosso foco, que o Senhor nos abra entendimento, que nós venhamos a buscar pelas coisas realmente importantes, meu Pai, não mais pelas urgentes. Venhamos a buscar pelo Senhor e pela nossa família, e que o Senhor venha nos dar visão, meu Deus, para tomar as decisões corretas, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus, eu peço uma noite poderosa, peço que o Senhor fortaleça cada um que está aqui, cada um, meu Deus querido, que estiver na transmissão por um motivo justo, que o Senhor possa responder cada oração que for feita nesta noite e nos dar uma semana, um ano glorioso, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus amado, amém. Fala comigo, por favor. Como os verdadeiros servos agem? Como os verdadeiros servos agem. Será que nós sabemos mesmo como um servo age? Ou será que a gente tem uma distorção em algumas coisas? Algumas coisas a gente serve, outras coisas a gente quer ser servido, né? Então vamos aqui, vamos aprender com o maior, né? Mateus 23. Fala comigo, o maior entre vocês deverá ser servo. Deverá ser servo. O maior entre vocês deverá ser servos. Nós servimos a Deus servindo as pessoas. Esse padrão do Senhor Jesus, ele veio assim para realmente revolucionar toda a nossa mentalidade. Porque o Senhor foi atacado muitas vezes pelos religiosos, justamente porque esperavam um outro tipo de Messias. Um Messias como eles, que queria ser servido, que queria mandar nas pessoas. Então o Senhor Jesus realmente veio para mudar todo o rumo da história, com um padrão revolucionário, um padrão escandaloso, na verdade. Então, para o mundo, e talvez não seja só para lá para fora, né? Muitas vezes aqui no nosso meio nós temos ainda atitudes, ranço, né? Uma postura ainda de que aquilo que mede o nosso poder, que mede a nossa influência, talvez seja a nossa posição social, aquilo que nós conquistamos materialmente. O mundo mede as coisas por aí, né? Pela quantidade de pessoas que nos servem. Mas o Senhor mede a nossa grandeza pela quantidade de pessoas que nós podemos servir, que nós podemos ajudar. Então, a partir desse início, nós já podemos analisar realmente como os verdadeiros servos agem. Será que nós ainda nos fiamos daquela mentalidade tão pequena, tão miserável, que se eu não for chamado de senhor, de doutor, quase de majestade, né, eu não me sinto valorizado, eu não me sinto pastor, bispo, né? Às vezes chega alguém e fala assim: ô Murilo, como assim? Que? Você me chamou de Murilo? Que é isso? Tanto que às vezes tem pessoas, né, que perguntam: como é que eu te chamo? De Murilo. Do jeito que você quiser. Quando Esse eu é o meu pergunto, nome. do jeito que você quiser, ué. Tá bom, pastora Mariana. Não. Tá bom, do jeito que você quiser, pastora Mariana. Não, mas tem aquele receio, né? É senhora, é você, é Mariana, uai, do jeito que preferir, do jeito que se sentir mais à vontade. Meu nome é Mariana, né? Senhora, você senhora não, né? Mas às vezes a pessoa se sente mais à vontade, eu sou uma jovem senhora, entendeu? Uhum. E o Senhor Jesus nos ensina isso, Ele mede a nossa grandeza em termos de servir, do serviço, né? De quão disponíveis nós estamos para ajudar as pessoas, né? E não simplesmente uma posição social. E nós vemos inclusive nos discípulos, né? Para mostrar realmente que essa é a mentalidade da maioria das pessoas. Os discípulos lá conversando, né? Onde que a gente vai sentar? A gente vai poder ficar do seu lado? Quem que vai ser o maior? E o Senhor nos mostra isso: o maior entre vocês deverá ser o servo. Então muitas vezes a gente vê as pessoas buscando ser relevantes, ser importantes da maneira errada, da maneira mundana, da maneira que vai passar, da maneira passageira.
E o Senhor nos ensina a maneira certa de viver, de servir. A gente vê, quando tem alguma biblioteca, né, que as pessoas ainda existem, alguma livraria, algum shopping, a gente vê aquela parte de livros, né, de autoajuda, né, de liderança. Então a gente vê que as pessoas escrevem muitos livros falando da atividade da liderança. Mas a gente não vê muita coisa, vemos bastante na palavra, mas fora da palavra, nós não vemos muita coisa em relação à atividade de servo. A gente vê muitos livros, como ser líder, 10 fundamentos para a sua liderança, 10 maneiras de liderar, tal, mas não vê nada falando sobre o servo. Então, muitas vezes a gente quer sempre colocar, não, eu quero mandar, eu quero ser o líder, eu quero ser o general. E nós saímos daquela posição do soldado. Muitos falam, não, eu quero ser o patrão. Mas quando a gente analisa realmente aquela empresa, por exemplo, que tem lá um líder de verdade, você vê principalmente quando é o fundador da empresa, aquele senhor às vezes mais velho, ele está lá junto no trabalho, ele vai passando, conversando com os funcionários, ele está lá, ele pergunta para os clientes, como é que foi, está tudo bem? Às vezes a pessoa nem sabe que aquele é o dono, né? Eu ouvi falar que o dono do Walmart, aquele velhinho, ele fazia isso. Ele ia para as lojas dele e conversava com as pessoas, como é que foi o atendimento, foi tudo certo, você gostou? Conversava com o funcionário que não sabia que ele era o dono. Ele estava lá acompanhando, ele não é aquele lá que fica na salinha dele, só mandando, só dando ordem, não, ele está lá, esse é o patrão. Esse não quer servir, ele só quer ser servido. Ele quer saber qual hora que alguém vai trazer o cafezinho para ele. O líder não. O líder está lá no chão da fábrica. Ele está lá na empresa, ele está lá conversando com as pessoas. Porque ele está servindo. O maior é o que serve. O Senhor Jesus foi um exemplo de liderança, sim ou não? Mas também foi um exemplo de servo. Então nós precisamos analisar. Porque nós nos chamamos, né? Quando você pergunta, o que você é? Sou cristão. Bom, cristão é aquele que se parece com Jesus. Jesus servia. Jesus disse que o maior é o que serve. Será que eu sirvo? Será que eu sirvo as pessoas? Porque é igual aquele exemplo que às vezes eu dou, né? Tem gente que é ótima para servir no trabalho social, tá numa quinta-feira fria, né? Leva lá o cobertor, a comidinha, tal, leva para o necessitado, ó, Deus abençoe você, né? Vai com Deus, tal, mas chega lá em casa, é um cavalo, né? Dá coice, é sem misericórdia, né? Se alguém faz um negócio errado perto dele, ele já briga, já tem uma péssima atitude. Então, que tipo de cristão é esse? É aquele que só é bom com os de fora, com aquele que não pode fazer nada por você, né? Aquele que você talvez nunca mais vai ver na vida. Mas o Senhor nos ensina, ame o seu próximo como a si mesmo. Então nós precisamos analisar cada ponto da nossa vida. Às vezes a gente está se enganando, muitas vezes, né? A gente muitas vezes vê a pessoa falando, né, eu quero servir. Mas às vezes ela vê uma pessoa se machucando, ela vê uma pessoa ferida, uma pessoa com uma necessidade, e ela não quer se envolver. Ela faz igual aquela passagem lá do bom samaritano. Passou o sacerdote, passou o levita, que estavam indo para onde? Para onde que eles estavam indo? Fazer a obra. Lembra? Estavam lá indo fazer a obra. Mas ninguém quis exercitar o amor. Eu quero lá ir para o altar, eu quero lá tocar, eu quero ir lá pregar, mas quando eu vejo alguém precisando, eu não me movo, porque não é da minha conta. Aí precisou do samaritano, que ninguém dava nada, todo mundo falava mal. Ele foi lá o que parou, que ajudou, que carregou, que pagou, que fez a boa atitude. Então não é necessário nenhum tipo de talento, por exemplo, para você ficar após a reunião e ajudar na organização, a tirar o lixo, a organizar as cadeiras.
Eu lembro de uma vez que uma pessoa falou isso para mim, lá na época da Celso ainda, nem tinha começado a pregar, que a gente estava lá organizando as poltronas, né? E uma vez também ele viu lá ajudando na organização das coisas, tal. Ele veio e falou: nossa, mas eu acho tão bonito isso que você faz. Você e o seu irmão, acho tão legal vendo vocês aí ajudando. Vai ver se ele ajudava. Ele acha bonito os outros fazerem. É verdade. Eu nunca vi ele numa vez para ajudar, nunca ficando um pouco mais depois do culto para ajudar. Mas vinha falando: nossa, por quê? Qual que é a mentalidade dele? É exatamente essa. Ah, porque os filhos da bispa, eles não vão se envolver com essas coisas. Não, nós estávamos lá, a gente aprendeu assim. Os servos sem nome. Não temos nome. São os filhos da bispa, não tem nome. São servos sem nome. E a própria bispa falava sobre isso, né? Ela lá lavava o banheiro, lavava as cadeiras, estava lá ajudando, puxando água, tal, né? E às vezes a pessoa acha isso: nossa, é tão bonito ver o outro fazer, mas ele não está disposto. Às vezes ele acha que é pequeno, ele não tem tempo para isso, que ele tem algum compromisso, não dá para parar para servir, não dá para parar para ajudar aquela pessoa, não dá para parar para fazer a obra, eu estou muito ocupado. Todo final de culto a gente fala isso, a bispa fala toda vez: se envolva com as coisas de Deus, vem aqui ajudar, vem aqui orar, participa dos evangelismos, faz a sua parte. Tem gente que não. Tem gente que não. Se você vai num treinamento, quem trabalha em empresa, que tem esses treinamentos, eu tenho certeza que você já foi em algum treinamento, que ele te fala da maneira que você tem que ser nos negócios, da sua disciplina, do seu foco, das suas metas e do seu servir. Não fala? Sim ou não? Levanta a mão quem já viu isso. Então, tem gente que só quer assim: não, eu quero unção de riqueza, eu quero unção de profecia, eu quero o dom da cura, mas eu não quero o dom de servir, não. Aí já pega, né? Aí já fica mais difícil. Porque o servir é aquilo que trabalha o nosso caráter. Porque é o que eu falei, não é o servir de ajudar o morador da Praça da Sé, que está precisando de um cobertor, é o servir lá na sua casa. É o servir daquele que está perto de você. Então a nossa forma de servir, ela revela o nosso caráter, ela revela quão maduro nós estamos. Porque se a gente não tem maturidade ainda espiritual, a gente não está disposto a fazer muitas coisas. Logo, nós não estamos tão parecidos com o Senhor Jesus como a gente acha que está. Então não tem dificuldade nenhuma você parar um pouco, vir num dia, apoiar de dia, ou ficar um pouquinho mais tarde, ou chegar um pouquinho mais cedo. Isso exige simplesmente uma coisa: querer. Então tem muita gente que diz que serve na igreja uma vida toda, mas ela nunca foi verdadeiramente serve. Ela é como o sacerdote ou levita: eu sirvo na obra, eu faço o culto, eu ensino as pessoas, mas eu não exerço o amor. Tanto que o Senhor Jesus falou: eu quero misericórdia. Misericórdia, lá em Oséias 6,6. Fala lá, misericórdia. Vocês ensinam muitas coisas, mas o Senhor está buscando misericórdia. Não é só cacetada. Pois desejo misericórdia e não sacrifícios. Conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Então o Senhor estava lá com as pessoas, falando com as pessoas, comendo com as pessoas. E eles estavam falando: são pecadores, 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 vocês vão para o inferno, vai para o inferno, vai para o inferno. Eu falei assim: vocês não conhecem a palavra? Jesus, ele era craque nas escrituras. Ele era craque. Vinha o sacerdote que também era craque, mas o que adianta você conhecer, mas não viver? Como Jesus vivia, estava sempre fresco na ponta da língua dele, porque ele vivia. Então você não pode comer com esse publicano, você não pode comer com esse tipo de gente. Mas vocês não conhecem as escrituras? Que é melhor a misericórdia? Que o Senhor deseja misericórdia e não somente sacrifícios? Então nós precisamos analisar. Como é que nós podemos analisar como é que nós somos como servos? Será que você é servo realmente? Você já fez essa pergunta? Será que eu sirvo? Eu imagino que agora, nesse momento, você está até se perguntando: será que eu sirvo mesmo? Mateus 7. Fala comigo: vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Pelo que eles fazem. Então é o servir, é agir. É como a fé. A fé sem obras, ela é morta.
Então os verdadeiros servos, eles estão à disposição. Eles não ficam preenchendo o tempo que eles têm com outras coisas, quando eles poderiam fazer mais, mas não quero não. É difícil, não estou disponível, aquela pessoa não merece. O verdadeiro servo é como o soldado. Ele está sempre pronto. Ele foi chamado? Opa, estou aqui, estou à disposição. O soldado você chama, ele está aí, está disponível. Tanto que, às vezes a pessoa até pensa, né? Não, eu queria até ser um obreiro interno. Obreiro interno, a palavra que denomina obreiro interno é servir. É estar disposto a tudo. Está disposto a acordar mais cedo, a dormir mais tarde. Está disposto a ajudar as pessoas, a atender telefone na madrugada. Está disposto a limpar cocô no banheiro. Como já aconteceu 2 vezes. Depois a gente pediu para o nosso simpático Messias ficar atento, né? Porque aí qualquer coisa ele conversa amistosamente com aquela mão que não é uma mão, é um rider, né? Meu Deus do céu. Que foi lá, fez anarquia, melecou o banheiro, mas tinha lá um servo, tinha o Silas, né? Que exerceu o servir dele. Não foi o Silas? Foi Silas. Eu sei de né? um que foi a Valéria também. Não, mas no masculino. Meu Deus, foi... Então tem aquele que tem que estar à disposição para tudo isso. Esse é o verdadeiro servo. Então, esse é servo. Esse Nossa. ganhou muitos galardões, ganhou rubis na coroa dele. E o abençoado que fez isso, ele podia desejar a praga dos filisteus, né? As hemorroidas nele, né? Para ele não fazer mais isso na casa de Deus, né? Mas a gente tem que desejar o bem. Não faz isso mais no banheiro de Jesus. Mas a pessoa planta, ela colhe, né? Então não faça mais isso no banheiro de Jesus. Então um servo é esse soldado. Como diz aqui em 2 Timóteo 2:4. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, porque ele é soldado, já que deseja agradar àquele que o alistou. Então o servo não serve quando lhe é conveniente. Senão ele não é um servo de verdade. Ele faz o que é necessário na hora que é necessária. Então ele vai lá, ele organiza, ele vai lá e ajuda na limpeza, ele vai lá e ajuda no evangelismo, ele vai lá e ajuda uma pessoa, ele vai lá e ajuda no trabalho. Ele não faz somente o que é pedido a ele. Ele está vendo lá que o rapaz, lá, o colega dele, precisa de uma ajuda, ele vai lá e vai ajudar. Ele não tem medo, não vou ajudar ele, porque vai que ele ganha mais que eu, vai que ele é promovido, então não vou ficar mais ajudando muito. Não, isso é a cabecinha de vento. Isso é a cabeça ainda do escravo que quer ser rei, mas não virou rei, não tem cabeça de rei ainda, não tem capacidade ainda espiritual e emocional para ser promovido a mais. Porque ele sempre acha, se eu fizer vai me faltar. Se eu fizer isso, não vai funcionar para mim, vai me prejudicar. E nunca que quando nós entendemos isso, nós aprendemos, nunca o que eu fizer certo, como uma vez na Praça da Sé, o cara lá reclamando, ele disse que teve uma boa atitude, mas ele quis contar a vantagem como ele foi equilibrado. Mas ele estava se arrependendo de ter sido equilibrado. Eu falei para ele, a gente nunca perde em fazer o certo. Mas estou me arrependendo, mas a gente nunca perde por fazer o certo. Então a gente nunca perde, você nunca vai perder. Às vezes você faz alguma coisa por alguém, você não vai ouvir o obrigado. Você vai até achar, dependendo se for parente ainda, ele vai achar que você não fez mais que obrigação. Que isso você fez até uma justiça. Você reparou uma justiça histórica, inclusive. Você fez. Você fez por amor a Deus. Muitas vezes não foi nem porque você queria, mas porque você entendeu, o maior é o que serve, então eu vou fazer para Jesus. Não é por você, é para Jesus. Então você entende que é para Jesus, você faz e pronto. Você não sofre tanto. Porque às vezes você fica pensando, não, ela não merece, eu não posso fazer, não, o que ela fez, eu não posso aceitar isso. Não, mas é por Jesus. Jesus, eu vou lá, vou me submeter porque é o que eu aprendi, eu estou trabalhando o meu caráter, estou trabalhando a humildade. Então a gente tem que se perguntar, você está sempre disponível para Deus, para qualquer momento? Será que se Deus, na sua visão, estragasse os seus planos? Que foi?
você ficaria chateado, ressentido? Às vezes você tem um plano, às vezes você tem uma ideia, às vezes você tem um projeto, às vezes você está guardando um dinheiro que você queria fazer uma coisa. Mas Deus vai lá e te impulsiona, ó, faça isso, faça pelo outro. Faça não a sua vontade. A bispa já contou histórias assim, que ela tinha coisas que ela queria fazer e o Senhor não deixou. O Senhor a impulsionou para ajudar uma outra pessoa. E muitas vezes coisas que cada um aqui faz, que seguindo a palavra, ó, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Chega. Igual Jesus. Jesus não queria autopromoção. Ele falava, ó, não fala nada para ninguém. Ó, se você falar, fala como Deus tem sido bom para você. E ó, se vocês forem fazer alguma coisa, não façam para serem vistos pelos homens, mas para serem vistos por Deus. Isso é maturidade. Isso é falar, aprender a ouvir. Aprender a ouvir. Então, para servir, nós não somos seletivos. Então, no início de cada dia, nós já estamos decididos. O que o Senhor quer de mim, Senhor? Então, você vai servir com seus filhos, você vai servir com o seu cônjuge, você vai servir no seu trabalho, você vai servir a um desconhecido, você vai servir na igreja, você vai estar disponível, você vai ficar à disposição. Porque os verdadeiros servos, eles estão atentos, eles estão prestando atenção às necessidades. Pode ser uma necessidade de uma conversa, tá? Às vezes você vê uma pessoa que só queria conversar e você não ficou naquela postura, estou sem tempo, estou ocupado, estou com pressa, preciso ir para a igreja. Eu preciso buscar pelas minhas restaurações. Mas às vezes aquele é o momento que a pessoa que precisava falar. E às vezes a gente não quis ouvir. Estava corrido, estava sem tempo. Às vezes um filho que quer contar uma história. Você está correndo, vamos para a igreja, vamos dormir, vamos para a escola. Vamos, eu só queria falar. Aí não fala. Esses dias eu ouvi uma história assim. Queria falar um negócio, não deixou falar. Se fechou, foi se fechando. Porque virou aquilo era um padrão. Nunca tinha tempo para ouvir, nunca tinha tempo para conversar. A pessoa foi se fechando. Não quer me ouvir, o que eu vou fazer? Não quer falar, não vou falar. Aí o que acontece? Aí está orando pelo filho, está orando para voltar para casa, tal. Mas por quê? Durante uma vida toda não soube servir ao filho, não soube estar disponível, sentar no tapete para brincar, brincar de chá, de comidinha, igual eu. Né? O Murilo é o filho, o pai de menina é isso. Você tem que brincar de boneca às vezes. Né? Vai ficar falando, né? Boneca não. É aquilo que ela quer naquele momento. O Murilo toma chá e come comida japonesa gostam. De madeira. E isso fica super feliz. Às vezes aquelas coisinhas bobinhas, assim, de 5, 10 minutos que fica lá, faz diferença. Mas se a gente não presta atenção, a gente fala, não, estou cansado. Não quero, deixa eu ficar um pouquinho quieto. Né? Vai ver desenho. Estou ocupado. Aquilo vira um padrão, daqui a pouco ele não quer conversar comigo, não quer conversar com a mãe, com o pai, quer conversar só com o amiguinho, quer com a professora, aí a mãe fica chateada, nossa, você não me fala nada, mas você nunca quer me ouvir também. Mas você não conversa com o papai, mas também você nunca quer ouvir, você não quer me ouvir. Então veja que em todo momento nós estamos servindo de alguma forma. Você está tendo uma boa atitude para ouvir, para sentar, para ajudar financeiramente, para ajudar numa dúvida, para ser solícito a uma situação. Às vezes para dar uma carona. Às vezes você vê uma pessoa indo embora, você até fecha o ouvido assim, passa, né? Vai que pede, vai tirar da minha rota. Você não, posso te dar uma carona, tal? Obrigado. Às vezes você ajuda uma pessoa que às vezes vai levar 2 horas para chegar em casa, no frio, né? Servir. Gálatas 6. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família na fé. Aos da família na fé.
Então é isso que eu estou falando. Às vezes você vê uma pessoa em necessidade, uma pessoa que quer, aí está precisando, às vezes, de uma carona, uma pessoa na igreja, que você está vendo que está precisando de uma ajuda. Quantas situações que nós já ouvimos aqui, às vezes a pessoa nem se identifica, às vezes se identifica, né? Mas quantas vezes a pessoa vê uma necessidade de um irmão, ela pede, eu quero ajudar aquela pessoa, eu vi que ela está precisando disso, tal, eu vou ajudar ela. E às vezes a pessoa vai diretamente na pessoa, abençoa aquela pessoa, ela está plantando na vida dela. Às vezes ela pede, eu não quero que me identifique, eu não quero saber, faça isso, entrega lá, por favor. E às vezes a pessoa fala, mas quem é? Eu queria agradecer. Não, ela só pediu para orar. Ora por ela, você já está fazendo muito. Orando, abençoando, desejando que Deus a abençoe cada vez mais. Então são tantas oportunidades que nós temos, Portanto, enquanto temos oportunidade, tem gente que até faz eu até acho engraçado, né? Os mais antigos que falam isso, né? Parece que é meio que uma frase condicionada, né? Ela fala assim, enquanto você tiver que fazer alguma coisa por mim, faça em vida. Quem já ouviu uma frase assim? Então, às vezes você já falou também, né? Mas dá para fazer em morte? Aí eu fico pensando, né? Não dá. Então, se é para fazer, só pode ser em vida. Mas, enfim, eu entendi o sentido, você entende também. Enquanto nós temos oportunidade, faça o bem a todos. Faça o bem para o porteiro, para o faxineiro, para o chefe, para o colega de trabalho, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho, até para o cunhado. Olha que bênção. Faça, não diz exceto tal pessoa. Faça o bem a todos. Até para aquele seu que você um dia considerou seu inimigo, porque o cristão não tem inimigos. Jesus não tinha inimigos, eles viam Jesus como uma rivalidade, mas Jesus era bem resolvido. Ele não carregava aquelas pessoas amarguradas. Então, será que você é um marido que serve a esposa, uma esposa que serve o marido, um pai, uma mãe que serve aos filhos? É muita coisa para a gente pensar. Muita coisa. Eu sou um filho que honra os meus pais, que serve aos meus pais, que estou à disposição dos meus pais. Ou como diz naquela passagem, né? Os fariseus falavam que inventavam, né? Eu vou dar essa parte da minha oferta aqui, do meu patrimônio, eu vou dar para Deus, eu vou dar no templo, só para não dar para os pais. E o Senhor ficava bravo com aquilo lá, seus hipócritas. Vocês tentam distorcer as coisas, vocês tentam distorcer, ver uma brechinha na lei, né? Se falar que é para Deus, não precisa dar para os pais. Aí os pais morrem, não vai mais dar para Deus, não. Acho que Deus tocou no meu coração que não precisa de tudo isso. Então, veja como muitos detalhes. Às vezes você pode ajudar uma pessoa e você não está ajudando. Seu pai, a sua mãe. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, fala comigo, negou a fé. Negou a fé. E é pior. Que um descrente. Às vezes tem gente que está falando aí do ímpio, porque aquele vai para o inferno, tal. Mas cuida da mãe, cuida dos filhos, tem integridade, tem honestidade, não lesa as pessoas. E às vezes esse que você acha tão espiritual, porque ele vai na igreja, né? Ele ajuda os necessitados, mas não considera a sua esposa, não considera o seu marido, seu filho, não considera os de dentro, os da sua própria casa. E quando isso acontece, ele é pior do que aquele ímpio, que ele tanto acha que não vale nada. Então muitas vezes nós deixamos escapar muitas oportunidades por conta disso, por conta dessa falta de atenção, muitas vezes por conta do orgulho, muitas vezes por um sentimento. Então, muitas oportunidades que nós temos, elas são rápidas, são portais que nós entramos. E se a gente não passa, perdemos. Perdemos a oportunidade de sermos bênção para nós mesmos. Porque tudo que aquilo que a gente faz pelos outros, Deus nos devolve. Deus nos abençoa com muito mais. Então elas passam rapidamente e muitas vezes nunca voltam a acontecer. Então muitas vezes, vou ter uma chance de fazer o bem para uma pessoa,
para marcar uma pessoa positivamente, para falar de Jesus para uma pessoa. Às vezes a minha postura já mostra que eu tenho Jesus, e às vezes a gente perdeu aquela única oportunidade de você ter uma boa atitude na vida dela. Olha só aqui em Provérbios. Não diga a seu vizinho que espere até amanhã se você pode ajudá-lo hoje. Não espera. Se ele está precisando de você agora, não joga para depois não. Não fala assim, quando eu estiver pronto, quando eu estiver preparado, quando essa situação estiver resolvida, quando eu tiver isso sobrando. Não faça isso não. Não diga ao seu vizinho que espere até amanhã se você pode ajudá-lo hoje. A necessidade dele é agora. Essa é a necessidade dele, não é amanhã, é agora. O John Wesley tem um pensamento que diz assim, presta atenção, por favor. Faça todo o bem que puder, com todos os recursos de que dispuser, de todas as formas que puder, em todos os lugares que puder, sempre que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto você puder. Isso é uma grandeza, isso é uma atitude correta. Deus está nos observando em todos os momentos como esse. Como nós vemos, foste fiel no pouco, no muito vou te colocar. Então, os verdadeiros servos, eles fazem no momento em que tem aquilo na mão. Ele não espera para chegar depois, um dia melhor, uma oportunidade melhor, ele não apresenta desculpas. Ele não coloca circunstâncias para impedir esse bom plantio. Ele nunca fala, eu vou pensar. Não, você tem a oportunidade de servir, é agora. Ele simplesmente faz o que precisa ser feito. Olha aqui em Eclesiastes 11. Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará, mas também, fala comigo, nem colherá nada. Nem colherá nada. Então o que adianta? Isso para tudo na sua vida, tá? Para tudo. Você fica esperando, você morre e você não fez. Você morre e você não se retratou com o seu familiar. Você morre e você não tomou decisões para agradar a Deus. Você morre e você não tomou ainda decisões para a sua vida espiritual, rompimentos. Você morre e você ainda não teve um bom relacionamento com seus filhos. Porque fica lá, fica esperando, não estou preparado, estou magoado, estou ferido, para sempre, Fica lá. Aquele vitimismo, aquele sentimento, aquela maldita a mágoa que só corrói você, corrói até os ossos, como câncer, como diz na palavra. Então o Senhor espera que nós venhamos a fazer tudo o que nós pudermos no momento que Ele se apresenta para nós. Eu ouvi recentemente um testemunho que eu fiquei assim muito edificado. E eu quero contar para edificar vocês também. Esses dias eu ouvi uma pessoa que ela falou que ela estava muito incomodada com a falta de resultado dela, que ela só estava recebendo, ouvindo a palavra, mas não estava fazendo nada. E ela começou a pedir a Deus que, como a gente está falando, oportunidades. E ela passou, aí despretensiosamente, foi no banheiro, viu que estava faltando 2 assentos no vaso. Ela falou assim, eu vou lá, eu vou suprir isso daqui, que é o que a gente acabou de falar. Não fique esperando, alguém vai fazer. Não, é a minha oportunidade. Eu vi, eu vou agir. É isso, são portais. Presta atenção, pessoal, nos portais. Aí ela foi lá, comprou esses 2 assentos, mas estava numa situação complicada, passou o cartão. Ou seja, joga para 30 dias, aí Deus vai ter que me dar uma condição de resolver essa situação. Foi lá, trouxe, resolveu essa questão. Pouquíssimos dias depois, ela veio, estava no lugar da bênção dela, no lugar onde ela plantou aquela semente, no banheiro. Alguém que não é íntimo dela, não conversa muito com ela, a chamou e deu um presente para ela. Deu um carro. Deu um carro. Não é qualquer presente. É isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. E foi isso que eu conversei com a pessoa. Você entendeu isso? Eu falei para ela, as pessoas, elas não vivem mais porque elas não acreditam. Elas não vivem coisas poderosas porque elas acham
que se eu fizer, se eu servir, se eu tirar de mim, vai me faltar. E não é isso que acontece. Todas as pessoas que nós vemos vencendo são aquelas pessoas que estão servindo mais, estão agredindo mais, estão sendo mais generosas e não estão deixando passar nenhuma oportunidade. Elas estão fazendo no momento que elas estão fazendo, com o que elas podem fazer naquele momento. Como a gente fala direto, a coluna, mas eu queria ser a coluna do aluguel, mas não tem do aluguel, então eu dou um pedaço, um valor pequeno ainda, em relação ao aluguel, por exemplo, porque pela minha fé eu chegarei ao valor grande, ao valor cheio. Eu queria tanto ser coluna, está sendo a coluna do copo, do papel, do pano. Então ela começa pelo que ela tem, pelo que ela pode. Eu pude ser a coluna do assento do vaso. Puxa, eu nunca tinha pensado nisso. Poxa, eu vi uma necessidade e eu fui lá e supri essa necessidade. Então as pessoas vivem menos, vivem aquém daquilo que o Senhor nos promete, essa abundância, porque elas não colocam em prática a palavra. Então elas começam, e eu falei, pega essa experiência, não volta, não retrocede. Você foi abençoado, agora você vai abençoar alguém também. Você não pode parar em você. Você não pode ser uma lagoa. Você tem que ser um rio que vai, assim como alguém veio como um rio e te afetou, onde a água passar, tudo será saneado, tudo será curado. Agora você vai e leva essa água para mais alguém, abençoa outra pessoa, faça a sua parte, porque, veja só, ela teve uma dificuldade para comprar o assento. Então, muitas vezes, é aquilo que eu falo. Às vezes a gente se preocupa com como que eu vou ter um carro se eu estou com uma dificuldade de ter o assento do vaso. Mas o como não importa, Deus cria, Deus inventa uma situação. Você não precisou pedir favor, fazer empréstimo, fazer nada. Veio alguém com o documento, assim, eu estava querendo vender esse carro, não consegui vender. E eu senti de Deus para te abençoar. Isso não mexe com você? Isso tem que te incomodar, tem que mexer com você a crer. Isso tem que mexer a nós crermos na palavra. A matemática de Deus é essa, é multiplicando, não dividindo, não diminuindo, não subtraindo, mas só crescendo. Então dê passos de fé, sirva, coloque-se à disposição, pega as oportunidades que se colocam no seu caminho, faça o seu melhor, faça com excelência, cresça todos os dias, sirva mais e mais e mais na sua família, na obra, com os desconhecidos, com os conhecidos, sirva, coloque-se como servo do Senhor, não faça mais a sua vontade, faça a vontade do Senhor. Não importa, é pequeno, é irrelevante, não interessa. Para ele, talvez na visão dele, talvez na visão de muitos. Às vezes aquela oferta que eu nem perguntei quanto que era, mas às vezes vamos supor, deu R$70, vamos supor assim, os 2 assentos. Às vezes para ele foi um negócio tão insignificante, mas no mundo espiritual foi a oferta da viúva. Esse deu mais do que muitos que estavam sobrando, que deram valores muito maiores. Mas para ele foi a oferta da viúva, aquela que fez o Senhor olhar, fez chamar a atenção do Senhor. Então é crer nesse trabalhar do nosso caráter, é crer nesse servir em todas as áreas da nossa vida. Amém? E são nesses pequenos serviços e pequenos atos que nós crescemos e nos parecemos cada vez mais com Cristo. Porque Jesus, ele era também especialista em fazer serviços que ninguém queria. Em ser servo aonde ninguém era. Ele era o rei. E ele era servo aonde ninguém queria ser. Ele fazia coisas que ninguém fazia. Ele lavava os pés, ele ajudava as crianças, ele curava leprosos, aonde ninguém queria se aproximar, o Senhor Jesus se aproximava. Ele falava com quem ninguém queria falar, o exemplo é a samaritana. Ele fazia o trabalho de servo que ninguém queria fazer. E isso nunca diminuiu a grandeza dele, ele sempre foi grande, mesmo fazendo trabalhos que pareciam pequenos. Quando uma pessoa tem um coração de servo, ela nunca vai se sentir menor, diminuída ou humilhada por fazer um bom trabalho de servo.
E o bom trabalho de servo é isso que o Murilo falou até agora. Bispo Murilo. Falou até agora. É fazer aquilo que ninguém fez, é ficar mais tarde quando ninguém ficou. Porque às vezes a pessoa... Tem dias que a gente precisa ir embora. Tem dias que dá para a gente ficar um pouco mais, para fazer aquele trabalho que ninguém queria fazer. Para organizar a igreja, para ajudar a organizar o banheiro, para ajudar a organizar as coisas. Esse é o verdadeiro servo, esse é o trabalho que muitas vezes também ser servo dói. O trabalho de ser servo, algumas vezes ele vai doer. Você vai fazer coisas sendo servo que às vezes vai te rasgar no meio. Porque tem coisas que você não quer fazer, tem coisas que você não se preparou para fazer. Tem pessoas que você não queria servir, tem pessoas que você não queria abençoar. E é nesse momento que o Senhor trabalha em você, e Ele traz uma grandeza que você não tinha nem a percepção do que era ser grande. Talvez a gente ache que ser grande é estar numa posição elevada, numa posição de destaque, ter muito dinheiro, poder dar ordem em algumas coisas e tal, mas aí você vai ter que analisar profundamente, porque o verdadeiro líder, ele continua servindo, independente da posição que ele esteja. Desconfie, fuja de um líder, ele é o cabeça, ele é o mais conhecido que os outros. Desconfie desse líder se ele não serve. Se ele não tem o trabalho de servir, desconfie. Porque todo líder, independente da posição que ele ocupa, ele serve. A gente fala muito da bispa em relação a isso, porque você vê a bispa aqui no altar, ela serve a todos, ela traz a palavra, ela prega para todo mundo e tal. Ah, mas eu não vejo a bispa aqui limpando cadeira ou organizando alguma coisa. Você não viu ela lá dentro. A bispa cozinha para todos, ela ajuda todo mundo. Se a bispa não cozinhar, não tem comida. Aqui o negócio é... Né? Esse dom de servir esse aí não já foi não deu, aprimorado ainda. Não deu. E ela não vê como algo pequeno. Não. Pelo contrário, vê como uma honra. Uma honra estar na cozinha. Às vezes, quando ela termina tudo, ela sai para fazer a palavra. E muitas vezes ela ainda pergunta: quer que eu te ajude a arrumar as coisas, a colocar na louça e tal, não sei o que, não sei o que. A gente fica lá meio sem graça, né? Não, bispo, pelo amor de Deus, não encosta não faz isso aqui não, deixa que a gente faz. Mas ela está ali, servindo. É o trabalho de servir. É muitas vezes a última que dorme, servindo não só as igrejas, mas a família, as pessoas que estão ali, porque a nossa prioridade em servir tem que ser a igreja e a família. Seja servir num tempo, seja servir em ensinamentos, e às vezes o ensinamento que você vai trazer para os seus filhos é uma coisa tão básica, tão boba, mas que aquilo vai marcar dentro dele. Esses dias o Murilo chegou em casa e a Maria falou para ele assim: nossa, a mamãe me ensinou uma coisa. Ela, mas assim, eu aprendi uma coisa, nossa, parecia algo, né, muito especial. E até eu fiquei, né, falei, o que essa menina vai falar que eu não estou lembrando? Bonitinho. Ela me ensinou a pegar o meu sapato embaixo da cama com um rodo. A Mariana, quando ela ensinou isso, ela estava se servindo, sim, né? Porque ela não queria pegar. Pega lá o rodo. Não, mas é o tempo e a disposição de ensinar. Que ela foi lá me reclamar que não conseguia pegar o sapato ali embaixo. Eu poderia ter ido lá rápido, resolvido aquilo, daqui, já fazer então tal. E ali eu transformei aquilo numa grande ideia. Eu falei, olha só a ideia que eu vou te dar. Você presta atenção. Na hora. Pega um rodo, puxa o sapato com o rodo. Você quis ensinar ou você quis evitar fadiga? Os dois. A gente aproveitou, uma junção, entendeu? E ela fez aquilo e ela veio assim, nossa, não é que deu certo? Eu falei, tá vendo? Ela gostou. Todo dia a gente pode aprender alguma coisa nova? Olha só. Mamãe é cultura também. Lógico. Ela já não contou essa história pelo menos umas 5 vezes? Sim. Ela fica contando a história do que ela aprendeu a puxar o sapato com o rodo. E essa é a disposição do servir. Eu poderia ter feito, eu poderia ter resolvido aquilo em 5 minutos. Em 5 segundos, na verdade. Eu poderia ter acabado com aquela fadiga, eu mesma indo lá e pego o sapatinho dela. Mas a disposição de ensinar, de servir, pode não ser um sapato, pode ser uma lição de casa, pode ser algo que o seu filho está com dúvida, pode ser algo que uma pessoa precisa da sua disposição naquele momento, ou algo que vai, assim,
dividir, te massacrar, porque você sabe que tem que fazer aquilo, você não quer fazer aquilo, mas você sabe que precisa fazer aquilo. E aquilo não vai diminuir você, não vai transformar você em uma pessoa inferior, transforma você, te traz a grandeza que Jesus tem, a grandeza de servo, porque ele fazia trabalhos pequenos e trabalhos que ninguém queria. Grande parte, principalmente das pessoas que lidam com a fé, e pessoas de bem, que você olha aquelas pessoas de bem, você vê que quando elas estão lá no topo, quando elas chegaram numa posição que você olha e fala, nossa, realmente uma posição de destaque, ela começou servindo, embaixo, fazendo poucas coisas. Na igreja, vamos puxar para cá, é limpando uma cadeira, é limpando um banheiro, é ajudando na escolinha, e ela vai crescendo, ela vai ganhando maturidade, ela vai pegando o trabalho que ninguém quer, ela vai fazendo aquilo no culto, ela é a última a sair, e ela vai fazendo, e ela vai plantando, e o Senhor vira e muda a vida dela de uma forma extraordinária, e ela permanece daquela forma. Sempre nós vamos encontrar pessoas mais dispostas a servir em grandes trabalhos, em coisas de grandes proporções, do que coisas silenciosas. Então, sempre você vai encontrar uma pessoa animada, porque agora nós vamos entregar marmitas para todo mundo. É importante? Tem que fazer, a gente precisa do trabalho. E aquelas pessoas também precisam. Mas você precisa unir os dois, esse trabalho grande e o trabalho em oculto que você faz. As orações que você faz na igreja e aquela oração silenciosa que só está você e o Senhor, e ninguém mais te vê. Você precisa unir as coisas para que aquilo seja um trabalho verdadeiro e de servos verdadeiros. Servos são fiéis. Tem pessoas que é maravilhoso você trabalhar com ela, porque ela cumpre o que ela promete, ela é fiel naquilo que ela prometeu, naquilo que ela acordou. Ela é fiel. E servos são verdadeiros, servos são fiéis, ele tem uma palavra só. Se ele diz que ele vai fazer, ele vai fazer. Se ele combinou algo com você, ele vai cumprir aquilo. Seja na igreja ou na vida profissional dele. Não simplesmente não aparece, né? Sim. Não dá satisfação, Nossa, o problema é do outro. Nós fomos fazer uma reforma em casa, quantos prestadores de serviço simplesmente não apareceram? Você está lá, você passou o dia, às vezes eu passei o dia lá esperando a pessoa chegar, a pessoa não ligou, não deu um telefonema, não apareceu. Ali você sabe muito bem. Depois é o tipo de gente que reclama, né? Porque o país tá difícil. Nossa, né? A crise e tal. Não, começa na gente. A pessoa não tem o compromisso de avisar o outro. E verdadeiros servos, eles são honrosos com a palavra, honrosos com aquilo que prometem. Eles honram os seus compromissos. Se você dá um trabalho para ele, você sabe que aquele trabalho vai sair. Você não precisa nem ir lá conferir. Tem pessoas que você dá alguma coisa para ele fazer, você não precisa voltar para conferir. Que você sabe que vai sair e vai sair direito. Assim, nas igrejas principalmente, porque a igreja é um trabalho voluntário, é um trabalho do servo. É algo voluntário. Uma vez eu peguei uma moça, logo que eu comecei nos jovens, e nós fomos fazer um retiro de jovens, e ela pagou o ingresso, né, que a gente tinha um valor para ir para o retiro, e ela pagou o ingresso, e depois nós recebemos uma ligação dela, muito estranha, dela reclamando, porque ela pagou o ingresso, mas ela foi meio que para ajudar, né? Ela não era para participar do retiro, era para ajudar a gente, fazer a colaboração e tal. E depois nós recebemos uma ligação, umas mensagens dela muito estranhas, dela reclamando que ela não imaginava que ela teria que ir para colaborar num trabalho não remunerado. Falei, de se imaginar, né? Porque a igreja é trabalho de servo. Não, eu falei, não, devolve o dinheiro, pronto, vamos findar com isso aqui. Porque nas igrejas o trabalho é voluntário, nós fazemos porque temos que fazer. A igreja precisa, a organização precisa. E ainda que os membros não façam, a mãe da criança, os pais da criança vão fazer. Quem são os pais da criança? Tem os internos, as pessoas que lidam com a igreja de frente. Ainda que não, tem aqueles servos fiéis que vão permanecer até o final. E quantos trabalhos voluntários nas igrejas, ou lugar mesmo que você se voluntariou para fazer, as pessoas simplesmente não aparecem, não dão satisfação,
Ah, não sou pago para isso mesmo, não sou obrigada a fazer isso. Há muitos anos, nós tínhamos essa questão na escolinha, quando eu liderava a escolinha, de obreiras falarem mesmo, sabe? Ah, não quero ir, eu quero pegar a palavra, eu não sou obrigada e tal. Hoje a visão de servo está mudada. A cabeça e as mentes mudaram. Mas eu vejo que o Senhor trazendo essa palavra, Ele está pedindo mais. Eu quero mais. Eu quero mais servos dispostos a fazer o que precisa fazer. Ainda que doa, ainda que aquilo você faça chorando, ainda que você faça não querendo fazer, ou simplesmente você não vai receber um obrigado ou ninguém vai ver. Você fez aquilo que precisava ser feito. Servos não fazem e se autopromovem. Você viu o que eu fiz? Você viu o que eu comprei? Viu a doação que eu dei? Viu aquilo lá que eu mesmo fiz e eu planejei? Viu toda a obra das minhas mãos aqui? Esse é Jesus, né? Esse é o Jesus falando dos fariseus. Exatamente. Você já teve a sua glória aqui. Isso. Pronto. Sua recompensa é essa. A sua recompensa foi aqui, na terra. Quando você sai e ainda, né, fazendo um alarde, isso aqui é um trabalho feito, ou isso aqui é a doação que eu fiz e tal. E tem mesmo aqueles servos, aquelas pessoas que elas fazem e pedem sigilo total. Não quero que saibam o meu nome, não quero que me reconheçam, não quero nada. Eu quero só que orem por mim. Essas são as pessoas mais abençoadas. Ela tem disposição a dar, ela tem disposição a fazer. Ah, mas só dá dinheiro? Dá dinheiro, ela doa vida, ela doa o talento dela, o trabalho dela, ela doa o tempo dela, a conversa dela, o atendimento dela. Esse é o verdadeiro servo. Em 1 Timóteo 4,12 diz: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Não dispense isso, não despreze. O trato, o cuidado, o exemplo. Com tudo que nós fazemos, nós temos que ser exemplo. No seu trabalho, você precisa ser reconhecido como um bom servo. Aquele que vai ficar até mais tarde, se for preciso. Aquele que vai ajudar os companheiros de trabalho em oração. Aquele que vai levar aquelas pessoas para Jesus. E não trazer horror à palavra do Senhor pela sua conduta, pela sua má conduta de servo ali na sua casa. Às vezes na sua casa você mora com ímpios, com pessoas que não acreditam em Jesus. E elas não querem Jesus pela conduta que tem mostrado da pessoa, como a pessoa tem se portado, como a pessoa tem reagido, como ela tem tratado os filhos, como ela tem tratado o marido. Ou ao contrário, como tem tratado a esposa. Lembra que eu falei? A prioridade de servir é primeiro a igreja e a família. Esses têm a prioridade da nossa vida. Você não pode simplesmente abandonar tudo. Abandonar sua família, por exemplo, o que também está errado. O que eu já vi um testemunho de uma pessoa, que ela deixou os filhos e o marido para fazer obras, aquelas obras missionárias sabe, em outro país, que você vai para a África, para a Amazônia, enfim, tal, para ajudar aquelas pessoas e levar a palavra do Senhor Jesus. Uai, mas não está levando a palavra? Mas os dela, a primeira igreja, ela abandonou a primeira igreja. E é interessante que o testemunho foi da filha, dizendo que naquele período ela ficou com raiva de Deus. Por quê? Porque a mãe abandonou tudo para fazer uma obra longe. E se esqueceu da grande obra que ela tinha que fazer dentro da casa dela. Mães, prestem muita atenção. Nós temos uma grande obra dentro da nossa casa. Nós temos pequenos... A mais importante. Pequenos discípulos ali, que vão reproduzir exatamente. A Maria é o exemplo disso. Muito. A Maria ela foi responsável por Jesus. Exatamente. Muito. Porque os pequenos discípulos ali que você tem que encaminhar, direcionar. Maria, que gerou o nosso Senhor, foi isso. Qual que era a missão dela? Criar aquele menino, para que ele fosse o rei dos reis. Mas ela criou ele não para ser o rei dos reis, mas criou o filho dela. E a sua missão, às vezes, é o quê? Criar bem seus filhos, servir na sua casa, servir no seu casamento. Às vezes, o que é o servir no casamento? Não é ficar lá, tire isso da mente, ser servo e ser subserviente.
Ser subserviente, fica fazendo trabalhos e trabalhando e fazendo e tal, aquela coisa, a pessoa fica até meio abatida, né? Trabalhando e fazendo aquele serviço, ela se mostra até meio cansada e tal. Isso é subserviência. Ser servo é você estar no lugar que você sabe que tem que estar. É você não retrucar quando você sabe que você até tinha razão, mas eu vou calar aqui. Ou ajudar o outro, seu companheiro, por exemplo, quando, na verdade, você queria que ele, se vira sozinho. Quando eu precisei, você não me ajudou. Cuidar daquela pessoa. Às vezes, quando ela fica doente, principalmente homem, que homem, quando fica doente, vira uma moleza, né? Aquela coisa. Não em todos. Nem todos. Às vezes. Aquela molezinha, aquela preguicinha, aquela manha ali. E, às vezes, quando você, mulher, ficou doente, ele nem lembrou de você. Não te trouxe um comprimido ali. Desde que ele se vir, ele ligou para mim, é aí o trabalho do servo. Eu vou fazer, ainda que você não tenha feito. Ou no trabalho mesmo, eu vou fazer para você, ainda que você tenha tentado me prejudicar. Eu vou mostrar para você que a gente paga o mal com o bem. Em Provérbios 21 diz, quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Então, se você quer encontrar vida e justiça, você tem que ser justo. Você tem que ser leal. Porque senão, nós vivemos uma vida miserável, que fica travando, porque não fomos justos com outras pessoas. Nós queremos que as pessoas sejam justas conosco. Mas muitas vezes não agimos com justiça com alguém. Será que outras pessoas podem contar com você? Com aquilo que você tem, com aquilo que você sabe? Porque não precisa de talento para ajudar a organizar alguma coisa. Não precisa de talento para ajudar a lavar alguma coisa. Tem coisas que a gente não precisa de talento. Será que o ministério pode contar com verdadeiros servos que dão a palavra, que assumem compromissos, que não retrocedem? Sabe aquela pessoa que você pode contar com ela e você liga, olha, estou precisando de tal coisa, vou fazer, vou organizar, estou chegando, estou organizando, estou fazendo? Isso é uma coisa para a gente refletir. Será que as pessoas podem contar comigo? Será que eu tenho sido um bom exemplo, um bom servo? Em Mateus 25, 23, o Senhor disse, muito bem, meu servo, bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Aqui, veja só, quando nós somos fiéis no pouco, o Senhor nos coloca no muito. E a nossa visão pode estar errada, porque a gente só pensa dessa forma no dízimo e na oferta. Quando eu sou fiel no pouco, quando eu estou recebendo pouco e eu sou fiel, o Senhor me coloca no muito. Está corretíssimo. Mas na nossa vida também. Se eu sou fiel passando um pano no chão, eu sou fiel para fazer um culto. Eu sou fiel para fazer um outro tipo de trabalho. Eu sou fiel para ir para o trabalho, para o setor que eu gosto, para o estúdio, para algum outro lugar. É o exemplo do Davi, né? A palavra diz que o Senhor, por amor a Israel, por amor ao seu povo, ele confirmava o reino de Davi. Porque ele foi fiel lá naquelas ovelhinhas. Então, Deus viu naquele coração. Bom, ele é fiel aqui, quando ninguém está vendo. Ele arriscou a vida dele contra o leão, contra o urso. Então, contra o povo, ele também, junto com o povo, cuidando do povo, ele vai ser esse servo, vai ter a mesma entrega com as pessoas. Tanto que ele foi lá e enfrentou o gigante. Né? É isso mesmo. Quando você faz bem um trabalho, longe das câmeras, longe dos olhares, um trabalho com discrição, pode acreditar que o Senhor vai confirmar os seus passos em outras questões que recebam mais notoriedade. Até no trabalho mesmo físico, não estou falando só da igreja, mas às vezes naquele seu trabalho, que você faz aquilo que nenhum funcionário quis fazer, que ninguém queria fazer naquele momento, poxa vida, o Senhor confirma os seus passos. Quando eu trabalhava, e eu lembro de uma situação que eu vivi nesse trabalho, eu fazia fotos de criança. E eu era funcionária nova, né? E aí uma mãe, antes de ir embora, deixou uma fraldinha cheia, jogou no lixo e ninguém viu. E passou o final de semana lá.
E ela jogou a fralda e a fralda estava meio aberta, espalhou a fralda, virou um... Chegamos na segunda-feira, parecia que alguém tinha falecido dentro daquele estabelecimento. Chegamos e falamos, meu Deus, tem alguma coisa errada. Morreu um bicho, alguma coisa, vamos lá. Para quem sobrou? Lógico que para funcionária nova. Para mim, com certeza, que ia sobrar aquilo, porque ninguém queria fazer. Todo mundo, sumiu. Não, você vai fazer. E eu precisava do emprego, fiz mesmo. Vou ter que fazer. E naquele momento, quando eu peguei aquele lixo e amarrei um trem na minha cabeça, botei uma luva e eu fui lavar aquilo, lavei, organizei, deixei tudo limpo, mas enquanto eu fazia aquilo, eu ia profetizando. Né? Não, Senhor, não vou ver isso para sempre. Daqui a pouco eu vou estar no banheiro da minha própria casa, eu vou lavar o banheiro da minha casa, vai ser nas minhas coisas, vai ser no meu setor, vai ser... Eu fui profetizando aquilo e honrando ao próprio Deus, na verdade, porque eu poderia ter... Que isso? Isso aqui é muita humilhação. Não, isso aqui não é... Não, isso aqui, pelo amor de Deus, é demais. E não. E você vê Deus confirmando esses passos, porque muitas vezes o Senhor me trouxe à memória isso. Inclusive, quando eu estava mesmo na minha casa, lavando o meu próprio banheiro, Deus me trouxe à memória. Fala da suja das minhas filhas. Das minhas filhas, exatamente. Mas é diferente quando é do seu filho. Do seu filho, você pega que você nem vê. Agora, vai limpar a fraldinha de uma criança que não é seu filho, para você ver só. A dificuldade dobra o trabalho. Por isso você vai honrar essas professoras da escolinha. É verdade. Que limpam suas crianças, que é uma beleza. Elas precisam de um presentinho no final do ano, um agradecimento. Dar banho, né? Precisa dar banho. A criança às vezes passou mal lá, e elas estão lá fazendo trabalho de verdadeiras servas. Porque elas deixaram de ouvir a palavra para você estar aqui. E estão lá fazendo o trabalho com a sua criança, trabalhando com a sua criança. Isso é muito importante. O Senhor reconhece cada trabalho. Cada criancinha que você acolhe e você acode com muito amor, você vai ser recompensado. Pessoal do estacionamento também, né? Com certeza. Nesse dia frio, por exemplo. Está lá ajudando a organizar. Os que ficam ali, estão ali, firmes e fortes, são os servos fiéis. Que estão no lugar que ninguém está vendo, mas você sabe que tem gente ali. Você sabe que ali você pode contar. Verdadeiros servos mantêm a discrição. Eles não saem falando e declarando aos quatro cantos do mundo o que eles fazem e o que eles não têm feito. Eles são os últimos, mas para se vestir de sucesso e de honra, vestem primeiro um avental, organizam as coisas, fazem o que precisam fazer e são honrados por isso. No trabalho dos homens, a gente estava ali organizando, depois quando acabou tudo, né? Nós fomos organizar as coisas, e aí até veio uma moça, pegou o rodo da minha mão e falou assim, ai não, pode deixar que eu faça e tal, não sei o quê. Devolva meu rodo. Isso aí, tá lá. Está roubando a minha bênção. Eu sou abençoada com isso. Eu não sou prejudicada por isso. Eu sou abençoada. Você quer pegar meu galardão? Vai pegar o seu. Vai atrás do seu rodo. Mulher junto. Não do meu. Então, porque isso, a pessoa precisa reconhecer aquilo como uma grande oportunidade. Não, eu vejo isso como oportunidade. Ou as pessoas que estão no trabalho da Praça da Sé e que vão... Agora está virando briga para o pessoal recolher o lixo ali. Deixa que eu recolho o lixo. Não, o lixo é meu. Lixo ali. É meu, é isso aí. É isso. Porque a pessoa reconhece aquilo como servo do Senhor. Não, eu quero fazer isso, eu quero estar aqui. E o Senhor reconhece essas pessoas também. Em Efésios 6:6 diz, obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Não faz quando as pessoas estão só observando ou quando as câmeras estão em cima. Faça como escravo de Cristo. Faça como se você estivesse fazendo para o próprio Senhor em carne ali. Porque fazendo para o Senhor você está. Faça dessa forma, não para que as pessoas observem, te elogiem. Nossa, que bom, que bonito. Não, você sabe o que você tem que fazer. E você sabe de onde você quer que aquela honra venha. Em Colossenses 3:22. Servos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Servir não para impressionar, servir porque precisa de servos ali. Servir não para aparecer,
Servir porque aquele setor precisa, ou porque aquela pessoa precisa, e você sabe que a sua honra e o seu agradecimento vem do próprio Deus. Em Mateus 6:1, tenham cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês, que está no céu. Quando nós fazemos algo mesmo em público, mas não aquele público que está todo mundo ali fazendo, mas aquela coisa para aparecer, ou para tentar aparecer para alguma outra pessoa que tem um cargo mais elevado que o seu, a sua autopromoção você já ganhou aqui na terra. A grande promoção que vem do próprio Deus, aquilo foi, pronto, tirou, acabou, não tem como. Como eu sempre falo das orações, isso é um exemplo que eu tenho falado muito com as mulheres, inclusive, sobre isso. Nós temos que orar na igreja, nós temos que orar no culto, nós temos que orar nos momentos que tem as orações, que tem os seus períodos, suas escalas, tem que fazer isso, nós temos. Mas quando tudo apaga, quando não tem mais ninguém, quando ninguém mais está filmando, ou quando não tem mais nenhuma luz acesa, é esse momento que o Senhor observa o coração do verdadeiro servo, que o Senhor observa o coração do verdadeiro líder. Líder não é só o que recebe ou o que manda. O líder primeiro serve, depois ele tem a bênção e a posição que ele precisa e que ele vai receber do Senhor. Seja servo, o servo sem nome, o servo escondido, o servo que faz o que ninguém faz, o servo que oferta um assento de vaso sanitário, mas que olhou aquilo e viu a necessidade. E quando ele chegou em casa e ele falou, ele estava muito impactado com aquilo. Foi a primeira coisa que eu falei, né? Eu falei assim, nossa, foi a oferta da viúva. Essa é a oferta da viúva. Às vezes tem pessoas que fazem ofertas e elas fazem questão de contar quanto que ela deu de dízimo, quanto ela deu de oferta e tal, né? E às vezes tem aquele outro que deu tudo que ele tinha, e era bem pouco, mas ele fez com o coração aberto, esperando receber do próprio Deus, não de outras pessoas. É esse tipo de pessoa, é esse tipo de servo que o Senhor busca. Ele serve primeiro ao reino, à sua família, e aonde ele puder, quem ele puder, na situação que ele estiver, ele é o verdadeiro servo. Amém? Amém. Amém. Fique em pé, por favor. Pega o seu propósito. Vamos falar com o Senhor neste momento. Vamos tomar decisões, vamos refletir. Às vezes, durante muito tempo, ou em muitos momentos, nós estamos mais na posição de querer ser servido, né? Do que realmente de disposição em servir. Queremos que o outro faça, que o outro se humilhe, que o outro peça perdão, que o outro me favoreça, mas eu não estou disposto a fazer nada. Então nós precisamos analisar isso. Esse não é um padrão do Senhor Jesus. Então isso não pode ser o padrão nosso. Não pode ser o padrão do cristão, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Porque esse é o padrão mundano, dos egoístas, daqueles que só olham para si, daqueles que estão apenas buscando o autofavorecimento. Mas nós aprendemos justamente o contrário com o Senhor Jesus, que o maior é aquele que serve. Aquele que quer ser maior é aquele que serve mais. E a grandeza dele não é medida por quantas pessoas o servem, quantos funcionários, quanto que ele tem, quantas pessoas o chamam de doutor, fulano de tal, mas de quantas pessoas ele pode impactar durante a sua vida, no seu dia a dia, desde o seu acordar ao seu deitar. Então reflita sobre isso. Feche seus olhos, fale com Deus, decida servir mais a Deus, decida servir mais a sua família, decida servir mais a obra e creia na palavra. É o que nós falamos. Muitos não vivem mais porque não creem. Mas quando você crê que a palavra é viva, o Senhor honra aqueles que estão lá no oculto, fazendo suas orações, não querendo chamar a atenção de nada. O Senhor está preparando caminhos, abrindo situações estão sendo desenvolvidas para que essa pessoa realmente venha viver esses milagres. Que é como o exemplo que eu dei, o testemunho.
Às vezes você está tão ocupado com seus pensamentos, pensando como isso vai acontecer. Eu até nem lembrei de perguntar se a pessoa colocou isso nos propósitos dela, porque às vezes na cabeça dela era tão longe, tão distante, e vem o Senhor e inventa uma situação, cria uma situação e está pronto. Você não precisou ir para lugar nenhum, está pronto, veio até você. Mas primeiro, quem deu o passo de fé? Eu dei o passo de fé. Eu primeiro planto para depois colher. Eu primeiro me aproximo de Deus para Ele se aproximar de mim. Eu primeiro dou os passos de fé para que o Senhor possa me honrar. Então creia nisso. Creia na palavra, fale com Ele, tome decisões. Tome decisões, como que você vai começar a agir a partir de agora no seu casamento, com seus filhos, no seu trabalho. Qual vai ser a sua postura de líder? Vai ser sempre um chefe? Ou vai ser realmente um verdadeiro líder? O Senhor, como diz a palavra, Ele se fez o menor de todos e o Senhor o exaltou à mais alta posição. Esse é o caminho. Fala com o Senhor. Estou cheio de unção. Meu corpo transborda. Tome decisões nessa noite. Nada me atinge. Não saia mais do mesmo pensamento egoísta, de cuidar, de pensar somente nos de fora. Quem não cuida dos da sua casa é pior do que o incrédulo, é pior do que o ímpio, porque ele conhece, mas não aplica. Ele conhece, ele sabe o que fazer, mas não faz. Tome decisões nessa noite. Lembra das oportunidades, dos portais. Há portais que só se abrem por um momento, e nós poderíamos estar tão longe, e estamos tão estagnados ainda, por conta de uma mentalidade, de uma covardia, de uma passividade, de um orgulho. Então toma decisões agora. Como é que você vai servir a obra do Senhor? Como é que você vai servir as pessoas que estão ao seu redor? Como é que você vai se colocar diante de Deus? Vai ser sempre a sua vontade ou vai ser a vontade de Deus? Servo bom e fiel, venha e compartilhe da minha alegria. O servo está junto com o Senhor. O servo, ele tem acesso a todas as bênçãos do Senhor. Mas o servo bom, o servo fiel, porque o servo mau e negligente, ele é lançado fora. Ele não vive as bênçãos, ele não participa da alegria do seu Senhor. Então tome decisões agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode ser alguém aqui hoje, ou na transmissão, que o ato de servir te chateou, te feriu, você não queria servir aquela pessoa, não queria honrar aquele, não queria fazer talvez uma oferta na vida de outro, o orgulho quis prevalecer, ou às vezes alguém que falou que não precisava, falou coisas que te entristeceram,
e a sua vontade era responder ou dar a resposta que a pessoa até merecia naquele momento, e você se portou como servo, como menor, mas aquilo doeu. O Senhor hoje está aqui para ajudar. Ele ajuda a ser servo. Não pense que você vai fazer o trabalho sozinho. Ele vai ajudar a ser servo. Ele vai favorecer, Ele vai dar graça, Ele vai dar unção, Ele vai fazer aquilo passar logo. E você vai sair daí maior. Nós saímos maiores de situações que confrontam. Às vezes ela vem de frente, ela está confrontando. E você sai dela muito maior quando você decide dar a boa resposta, ter a boa atitude, pagar o mal com o bem. E assim é que o Senhor abençoa. Então eu peço que você que está com o seu familiar, junte-se a Ele. Se a sua questão é com Ele, decida quebrar as barreiras. Você que está aqui, que veio só, permaneça falando com Deus e fazendo votos com Ele. Se ponha na posição de servir, se coloque na posição do Senhor de servo, e Ele vai honrar você. Fale com Deus. Se doeu, peça cura. Se você não está querendo, o orgulho está prevalecendo, peça ajuda do Senhor. Peça a Deus que te mostre o lugar que você vai abençoar alguém, ou um setor que você possa abençoar. Peça a Deus para Ele falar com você agora. Não estou só, não. Meu socorro bem presente és, e eu canto aleluia, aleluia. Eu não estou só, meu socorro bem presente Vai fazendo uma obra, és, Senhor. Jesus, Vai fazendo uma obra, meu Deus, na vida de cada um. Que nós entendemos, meu Pai, o maior é o que serve, meu Pai, mas nós já conhecemos esse versículo, mas que nós vemos a realmente ter a revelação dele, Senhor. Que nós não vemos mais a passar por cima dos princípios da palavra, escolhendo aquilo que nós vamos obedecer, aquilo que nós gostamos, aquilo que nós não estamos dispostos ainda. Não, Senhor. É sim, Senhor. Não como Pedro fez. Não, Senhor, nunca coloquei nada impuro na minha boca. Se é Senhor, não posso dizer não, meu Senhor. Então que tenhamos aqui, meu Deus, pessoas realmente abertas, decididas, Senhor, a romper o que é necessário, a não ser mais guiado pelo sentimento, não ser guiado mais por aquilo que é conveniente, Senhor, a não perder mais as oportunidades, a não deixar os portais, as chances de sermos abençoados passarem, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que cada um aqui, meu Pai, tenha entendido e que cresça na fé, na humildade, na autoridade, nos rompimentos, na coragem, que não fique mais apegado ao que o outro pensa, o que o outro deixa de pensar, se o outro merece ou não. Nós pedimos perdão ao Senhor, mas nós temos que perdoar também. Nós pedimos a sua misericórdia, nós precisamos ser misericordiosos com os outros também. Nós queremos o seu amor, nós precisamos amar o próximo também, como o Senhor nos ama. Então isso é o servir, meu Pai, que nós aprendemos com o Senhor. Não é o que esse mundo prega, que o que importa é a posição, o que importa são quantas pessoas estão empagiando. Não, meu Pai, quanto estamos impactando esse mundo, quanto estamos servindo, impactando a nossa casa, os nossos filhos, meu Pai, os nossos familiares, quanto estamos impactando aquelas pessoas que muitas vezes nós vamos ver uma vez na vida. Estamos levando o Senhor, somos cartas vivas, pessoas estão lendo Cristo em nós. Que tenhamos aqui esse tipo de gente, Senhor, os verdadeiros adoradores, aqueles que buscam espírito em verdade, que não são apenas da boca para fora, mas que adoram em espírito e em verdade, um coração aberto ao Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos, meu Pai, nós te agradecemos porque
pela nossa fé, nós vemos aqui, meu Pai, uma cultura sendo transformada. A cultura, meu Pai, muitas vezes da ostentação, do sim senhor, não senhor, do doutor fulano, mas que nós temos aqui pessoas que estão preocupadas em como o Senhor está nos vendo, em como o Senhor nos enxerga, porque quando nós fazemos no nosso oculto, quem está vendo é quem mais importa, que é o Senhor. Então que cada um, meu Deus, tome essas decisões. O Senhor exaltou Davi, porque ele foi servo. O Senhor confirmava o reino dele e abençoava o povo de Israel, porque o Senhor viu em Davi o servir. Nós vemos, meu Pai, Salomão, o Senhor o abençoando de uma forma tão tremenda, porque o pedido que ele fez ao Senhor foi para servir bem ao propósito que o Senhor colocou nas mãos dele. Ele não pediu riquezas e glórias, meu Pai, ele pediu capacidade, sabedoria para ser bênção na vida das pessoas, e o Senhor o abençoou com tudo que ele não pediu. Então que cada um entenda isso, meu Pai, quando nós fazemos aquilo que o Senhor pede, o Senhor nos abençoa com todas as outras coisas que nós um dia pedimos. Então que haja, meu Pai, essa maturidade, esse discernimento, essa visão, meu Pai, esse rompimento, para que tenhamos aqui vencedores, meu Pai, os grandes dessa terra, Senhor, os verdadeiros grandes dessa terra, aqueles exaltados pelo Senhor, aquele que todas as bênçãos, todas as promoções que o Senhor nos concede, é para um bem maior, é para um propósito, é para algo, meu Pai, além de nós, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus querido, nós te amamos e nós concordamos com cada pedido, cada oração feita, com cada propósito, com cada sonho, com cada situação apresentada, meu Pai, que o Senhor responda e abençoe cada um desses servos, meu Pai, esses servos disponíveis e adoradores, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus querido, amém.